Imagine uma mãe que fez tudo o que estava ao seu alcance para preservar a honra de seus filhos, chegando a permanecer acampada por meses ao lado de seus corpos. Estamos falando de Rispa, concubina do rei Saul de Israel. Mas antes de começar essa grande história, gostaria de pedir que se inscreva em nosso canal para continuar recebendo vídeos. A história de Rispa tornou-se conhecida nas Escrituras justamente por causa de sua dedicação incansável em guardar os corpos de seus filhos mortos. Rispa era uma heveia, descendente de Aiá, o que indica que ela era uma mulher estrangeira. O texto bíblico afirma que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armone e Mefibosete. É importante destacar que esse Mefibosete, filho de Rispa, não deve ser confundido com Mefibosete, filho de Jonatas. Ao longo deste conteúdo, você conhecerá tudo o que a Bíblia revela sobre quem foi Rispa e compreenderá por que sua trajetória foi marcada por profunda tragédia. Para entender quem foi Rispa, é necessário conhecer o contexto em que ela viveu, um cenário dominado por intrigas políticas, conspirações e constantes mudanças de poder. Após a morte do rei Saul, seu filho Isbosete foi proclamado rei sobre as tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá, que já reconhecia a liderança de Davi. Assim, Isbosete governava as tribos do norte, enquanto Davi reinava sobre Judá. Nesse ponto, mais uma vez, é essencial não confundir os nomes. Isbosete era o filho legítimo sobrevivente de Saul, enquanto Mefibosete, como já mencionado, era um dos filhos de Rispa, concubina do rei, sendo, portanto, meio-irmão de Isbosete. Além disso, Mefibosete também era o nome de um dos netos de Saul, filho de Jonatas, que era aleijado. Esse período foi marcado por grande instabilidade política e por uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Nesse contexto, destacou-se um guerreiro chamado Abner, comandante do exército de Israel sob o domínio da casa de Saul, que acumulou enorme poder e prestígio. Em determinado momento, Isbosete acusou Abner de ter se envolvido com Rispa, o que provocou uma ruptura grave entre eles. O problema dessa suposta relação estava no fato de Rispa ter sido concubina do rei Saul. Ao acreditar que Abner havia se relacionado com ela, Isbosete praticamente o acusou de conspiração e traição. Essa acusação não surgiu por simples ciúmes, mas porque Isbosete temia que o relacionamento fosse uma estratégia política de Abner para reivindicar o trono de Israel. Na antiguidade, eram frequentes os casos de comandantes militares que assumiam o poder por meio de conspirações desse tipo, muitas vezes envolvendo mulheres da corte real. O conflito entre Abner e Isbosete acabou favorecendo o rei Davi. Sentindo-se desonrado, Abner decidiu apoiar Davi como rei. Como consequência, Isbosete, sem o respaldo militar de Abner, foi rapidamente derrotado e Davi finalmente se estabeleceu como rei de um Israel unificado. Com o passar dos anos, o reino de Israel foi atingido por uma severa seca que durou 3 anos, provocando uma intensa crise de fome durante o reinado de Davi, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 21. Diante disso, Davi consultou o Senhor para saber a causa daquele juízo, e a resposta foi que a calamidade era consequência da violação da aliança de Saul com os gibeonitas. Para compreender esse episódio, é preciso retornar à época da conquista de Canaã nos dias de Josué, quando Israel firmou um pacto de proteção com os gibeonitas. Apesar desse acordo, Saul promoveu uma ofensiva militar contra eles, perseguindo e exterminando muitos. Os gibeonitas não faziam parte do povo de Israel, mas eram remanescentes dos amorreus, aos quais Israel havia jurado poupar. Davi, então, convocou os gibeonitas e perguntou de que forma aquele erro poderia ser reparado. Eles deixaram claro que não desejavam ouro nem prata, tampouco a morte de israelitas comuns, mas exigiram que a descendência de Saul
respondesse pelo crime cometido. Assim, solicitaram que 7 descendentes de Saul fossem entregues para a execução. Davi aceitou a exigência e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul. Foi nesse cenário de tensão e conflito que teve início o drama da história de Rispa. Entre os entregues estavam seus 2 filhos, Armone e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia jurado proteger a descendência de Jonatas, poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Contudo, entregou os 2 filhos de Rispa, antiga concubina do rei, juntamente com os demais descendentes, para serem executados. O texto bíblico relata que os gibeonitas enforcaram esses homens sobre um monte, perante o Senhor. Isso ocorreu no início da colheita da cevada, período correspondente ao mês de abril. Diante dessa cena devastadora, Rispa tomou um pano grosseiro e montou um abrigo sobre uma rocha próxima ao local onde os corpos estavam expostos. Ela permaneceu em vigília constante, impedindo que aves de rapina se aproximassem durante o dia e que animais selvagens se aproximassem durante a noite. Naquele tempo, deixar corpos sem sepultamento era considerado uma desonra extrema. Conforme registrado em Deuteronômio 28:26, permitir que os mortos fossem consumidos por aves e animais era um sinal de maldição e humilhação. Rispa manteve sua vigília dia e noite desde o início da colheita até a chegada das chuvas de outono no hemisfério norte, um período aproximado de 6 meses. É possível que Davi tenha permitido que os corpos permanecessem expostos durante todo esse tempo, aguardando uma confirmação de que o pecado havia sido expiado e que a bênção do Senhor havia retornado sobre Israel. Quando o rei Davi soube da fidelidade e perseverança de Rispa, ordenou que os restos mortais fossem recolhidos. Assim como os ossos de Saul e Jonatas haviam sido resgatados anteriormente, os ossos desses homens também foram sepultados com dignidade no túmulo da família de Saul. É significativo notar que, até então, o texto bíblico afirma que o Senhor ainda não havia se mostrado favorável à terra, e a fome continuava. No entanto, após o sepultamento adequado, o relato conclui que Deus voltou a ser favorável à terra, indicando que a crise finalmente havia chegado ao fim. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe todos vocês.